Uma mãe e sua filha moram na rua, passando frio e fome, até que em um certo dia a mãe da pequena Lívia decidiu pedir comida em um restaurante, e lá um milionário rapidamente se apaixonou pela moça. Mamãe, eu tô com fome. A voz pequena e frágil de Lívia mal se fazia ouvir acima do barulho da estação, mas para Camila, aquelas palavras eram como trovões em seu coração. Sentiu o puxão no tecido surrado de seu vestido e respirou fundo, tentando conter a onda de desespero que ameaçava engoli-la. Logo, meu amor, logo a gente vai comer algo gostoso. A mentira saiu automática, como tantas outras que ela havia contado nos últimos dias. Era difícil manter a esperança quando o estômago de sua filha de 7 anos roncava daquela maneira, quando os olhos outrora brilhantes da menina pareciam cada vez mais opacos. Camila ajeitou a filha contra seu peito e estendeu a mão trêmula. As pessoas passavam apressadas, olhares desviados, como se a miséria fosse contagiosa. Alguns poucos jogavam algumas moedas, não por compaixão, percebeu Camila, mas para aliviar a própria consciência. A pressa de não encarar o sofrimento alheio, de poder seguir adiante sem carregar aquela imagem perturbadora. Lívia tossiu, um som fraco e preocupante. A febre da noite anterior havia baixado, mas Camila sabia que sem comida adequada, sem um teto seguro, sem remédios, a saúde da filha estava por um fio. Apertou-a contra si, como se pudesse transferir sua própria energia para o corpinho frágil. Só mais um pouquinho, filha. Depois vamos nos encontrar com Joaquim e comer aquele sanduíche que você gosta. Joaquim, seu filho de 12 anos, estava tentando vender alguns doces caseiros do outro lado da estação. Um menino forte e resiliente que assumirá responsabilidades muito além de sua idade desde que ficaram sem nada. Camila sentia um misto de orgulho e dor ao pensar no filho, orgulho por sua força, dor por ter roubado sua infância. Enquanto observava o fluxo contínuo de pessoas, seus olhos capturaram a imagem de um homem que destoava dos demais. Não era sua aparência física que o destacava, embora fosse inegavelmente atraente, com seus cabelos grisalhos nas têmporas e o porte elegante. Era algo na maneira como ele se movia, em seu olhar atento que parecia absorver tudo ao redor com uma intensidade incomum. Henrique Mendonça caminhava com o celular pressionado na orelha, discutindo os últimos detalhes da aquisição de uma rede de hotéis que sua empresa estava prestes a finalizar. Um negócio de 50 milhões que seria fechado na manhã seguinte e que exigia sua atenção completa. Ou deveria exigir. Paulo, faça as alterações que discutimos e me envie os documentos revisados até às 9. Quero revisar tudo antes da reunião. Ele desligou sem esperar resposta, como era seu costume. Paulo era seu advogado há anos suficientes para estar acostumado com suas maneiras abruptas. Henrique consultou o relógio de pulso, um Patek Philippe discreto, mas que custará mais do que muitas pessoas ganhavam em anos. Tinha tempo de sobra até seu próximo compromisso. Geralmente, teria aproveitado esse intervalo produtivamente, fazendo algumas ligações ou revisando contratos no aplicativo do celular. Mas algo estava diferente naquela noite. Talvez fosse a data. Fazia exatamente 5 anos desde o dia em que assinará o divórcio, encerrando um casamento que nunca fora muito mais que um acordo de conveniência. Ou talvez fosse apenas o cansaço acumulado de noites mal dormidas, de decisões pesadas, de uma vida dedicada a acumular riquezas que não traziam satisfação real. Foi então que seus olhos captaram a imagem de Camila e Lívia. Inicialmente, ele fez o que a maioria fazia, começou a desviar o olhar. Era um reflexo automático, um mecanismo de defesa contra o incômodo que a miséria alheia provocava. Mas algo o impediu. A dignidade silenciosa daquela mulher, talvez. A maneira como ela protegia a criança em seus braços, como se ainda tivesse algo valioso para oferecer, mesmo estando claramente no fim de suas forças. Ou talvez fosse o olhar dela, não um olhar de súplica, mas de determinação obstinada, mesmo em meio ao desespero. Mamãe. A voz de Lívia soou mais fraca dessa vez, e Henrique viu o momento exato em que a menina pareceu desmaiar momentaneamente contra o peito da mãe. Algo se rompeu dentro dele. Uma barreira invisível que havia construído ao longo de anos, separando seu mundo asséptico e privilegiado da realidade brutal que sempre existira à sua volta. Sem perceber, seus pés começaram a se mover na direção daquela dupla. Com licença. Sua voz saiu mais rouca do que pretendia. Sua filha, ela precisa de ajuda. Camila ergueu os olhos, instantaneamente desconfiada. Anos nas ruas lhe ensinaram que raramente a ajuda vinha sem um preço,
especialmente de homens bem vestidos abordando mulheres sozinhas. Estamos bem, obrigada, respondeu secamente, apertando Lívia contra si. Henrique percebeu a desconfiança, e algo naquela reação o surpreendeu. Não era apenas medo, era uma dignidade ferida, um orgulho que persistia mesmo nas piores circunstâncias. Sua filha parece doente, insistiu ele, mantendo uma distância respeitosa. Eu posso ajudar. Há um restaurante aqui perto. Vocês poderiam comer algo quente. O estômago de Camila roncou involuntariamente ao ouvir a menção de comida quente, mas seus olhos continuaram duros, avaliativos. Por quê? A pergunta foi direta, sem floreios. Por que você se importaria? A pergunta atingiu Henrique como um tapa. Por que ele se importava? Era uma pergunta que nem ele mesmo sabia responder. Durante anos, havia passado por centenas de pessoas em situação semelhante sem jamais parar. O que havia de diferente agora? Eu não sei, respondeu com honestidade surpreendente. Mas sua filha precisa de comida e calor. Não há segundas intenções. Antes que Camila pudesse responder, uma voz infantil interrompeu a conversa. Mãe! Mãe! Joaquim corria em sua direção, ofegante, com uma expressão ansiosa. O homem da banca disse que vai chamar a polícia se eu continuar vendendo sem autorização. Camila sentiu o sangue gelar. A última coisa que precisavam era de problemas com autoridades. O medo de que pudessem separar os filhos dela era constante, perseguindo-a mesmo em seus raros momentos de sono. Henrique observou o garoto, magro, mas com olhos vivos e inteligentes, e uma postura protetora ao se aproximar da mãe e da irmã. Um menino carregando responsabilidades de adulto. Temos que ir, disse Camila, levantando-se com dificuldade, equilibrando Lívia em um braço enquanto estendia a mão para Joaquim. Espere, Henrique falou, desta vez com mais urgência. Deixe-me ajudar. Sem perguntas, sem condições. Apenas um jantar quente para vocês três. E depois, se quiserem, podem seguir seu caminho. Joaquim olhou para o homem com desconfiança, depois para a mãe, e finalmente para a irmã mais nova, cuja palidez era visível mesmo sob a iluminação amarelada da estação. Mãe! O menino sussurrou, em um pedido silencioso que continha toda a preocupação por Lívia. Camila sentiu o peso do mundo sobre seus ombros naquele momento de decisão. O orgulho dizia para recusar, para seguir seu caminho, para não confiar em estranhos. Mas o amor por seus filhos falava mais alto. Um jantar. Ela finalmente concordou, sua voz traindo quanto aquela concessão custava. Só isso. Henrique assentiu, respeitando os limites impostos. Há um restaurante a 2 quarteirões daqui. Nada fancy, mas a comida é boa e quente. Enquanto caminhavam, Henrique observava o trio discretamente. A mulher, não devia ter mais de 30 anos, pensou, mantinha uma postura digna apesar das circunstâncias. Tinha cabelos escuros, mal cuidados mas ainda bonitos, presos em um coque improvisado. Seu rosto, mesmo marcado pelo cansaço e privações, guardava traços de uma beleza que outrora devia ter sido notável. O restaurante era modesto, um desses estabelecimentos familiares que serviam comida caseira a preços razoáveis. Quando entraram, Henrique notou os olhares dos outros clientes, uma mistura de curiosidade e desaprovação ao ver aquela família visivelmente em situação de rua entrando com um homem de terno caro. Mesa para 4, por favor, pediu ao garçom, que hesitou por um momento antes de conduzi-los a um canto mais discreto do salão. Sentados à mesa, o silêncio inicial era quase palpável. Joaquim mantinha os olhos atentos, divididos entre a irmã, a mãe e o estranho que os convidará. Lívia, agora mais desperta com a promessa de comida, olhava com fascínio para o ambiente ao redor, as luzes, os quadros nas paredes, o aroma tentador vindo da cozinha. Peçam o que quiserem, disse Henrique, entregando os menus. Podemos mesmo pedir qualquer coisa, mãe. A voz de Lívia estava repleta de uma esperança infantil que apertou o coração de todos os adultos presentes. Dentro do razoável, filha, respondeu Camila, lançando um olhar cauteloso para Henrique. O que for necessário, ele respondeu ao olhar não verbalizado. Peçam o que precisarem. Enquanto escolhiam, Henrique observava a interação familiar. O cuidado de Camila ao explicar os pratos para os filhos, a seriedade com que Joaquim assumia a responsabilidade de escolher algo nutritivo, o deslumbramento de Lívia com opções que provavelmente não via há muito tempo. Eram pequenos momentos de normalidade em vidas que ele intuía terem sido viradas de cabeça para baixo. Os pratos chegaram, sopa para começar, depois arroz, feijão, carne e legumes para Joaquim e Camila,
e espaguete com almôndegas para Lívia, cujos olhos brilharam ao ver o prato favorito. Henrique pediu apenas um café, percebendo que sua presença já era intrusiva o suficiente sem juntar-se a eles na refeição. Coma devagar, Lívia, alertou Camila quando a menina começou a devorar a comida. Seu estômago não está acostumado com tanta comida de uma vez. Henrique observou como a própria Camila, visivelmente faminta, comia com pequenas garfadas controladas, provavelmente seguindo o mesmo princípio que recomendara à filha. Você não vai comer? Joaquim perguntou a Henrique, surpreendendo a todos com a pergunta direta. Já jantei mais cedo, mentiu Henrique com um sorriso gentil. Mas obrigado por perguntar. O menino assentiu, não totalmente convencido, e voltou à sua refeição. Enquanto comiam, Henrique resistiu à tentação de fazer perguntas. Havia tantas coisas que queria saber, como aquela família tinha acabado nas ruas, o que tinha acontecido em suas vidas, se tinham parentes ou amigos que pudessem ajudar. Mas respeitou o espaço e o silêncio que Camila claramente desejava manter. Quando terminaram a refeição principal, o garçom veio perguntar sobre sobremesas. Posso, mãe? Por favor. Os olhos de Lívia brilhavam ao ver a imagem de um sundae de chocolate no menu. Camila olhou para Henrique, que assentiu discretamente. Sim, filha. Só hoje. O sorriso que iluminou o rosto da criança foi como um raio de sol cortando a noite nublada, puro e transformador. Henrique sentiu algo se movendo dentro dele, uma emoção que não reconhecia imediatamente. Enquanto as crianças saboreavam suas sobremesas, Camila finalmente quebrou o silêncio entre os adultos. Obrigada, disse simplesmente. Não havia efusividade em sua voz, apenas uma gratidão contida e sincera. Não há o que agradecer, respondeu Henrique. Assim, insistiu ela. O senhor não tinha nenhuma obrigação. Henrique, ele corrigiu suavemente. Pode me chamar de Henrique. Ela hesitou, como se a informalidade fosse um território perigoso. Eu sou Camila. Estes são Joaquim e Lívia. É um prazer conhecê-los, mesmo nestas circunstâncias, respondeu ele. Um silêncio se instalou novamente, não totalmente desconfortável, mas carregado de perguntas não feitas e barreiras invisíveis. E agora? Perguntou Camila finalmente, a realidade pesando em suas palavras. Agradeço pelo jantar, mas... Eu não espero nada em troca, se é isso que a preocupa, Henrique garantiu, percebendo a apreensão dela. Mas... Ele hesitou, sabendo que estava prestes a ultrapassar os limites que ela havia estabelecido. Está tarde e está frio. Deixe-me pagar por um quarto de hotel para vocês esta noite. Um lugar limpo e quente para dormir. Os olhos de Camila se estreitaram, a desconfiança retornando com força total. Por quê? Por que você faria isso por estranhos? A pergunta pairou entre eles, carregada de significados e desconfianças. Henrique considerou suas palavras cuidadosamente antes de responder, surpreendendo a si mesmo com sua honestidade. Porque hoje percebi algo que venho ignorando há muito tempo, disse ele, olhando diretamente nos olhos dela. Que tenho vivido em uma bolha, fingindo que o sofrimento ao meu redor não existe. Ou pior, que não é problema meu. Camila o estudou, tentando encontrar mentiras em suas palavras, mas viu apenas uma sinceridade desconfortável. Um ataque súbito de consciência social. Havia uma ponta de sarcasmo em sua voz. Talvez, reconheceu ele, sem se ofender. Ou talvez apenas cansaço de uma vida que tem muito conforto, mas pouco significado. Lívia interrompeu a conversa, esfregando os olhos sonolentos enquanto se aconchegava contra a mãe. Tô com sono, mamãe. Camila olhou para os filhos, Lívia quase adormecendo após a barriga cheia, Joaquim tentando esconder os próprios bocejos. A perspectiva de uma noite em uma cama limpa, de um banho quente após tantos dias. Uma noite, concordou finalmente. Mas ficaremos em quartos separados. Absolutamente, concordou Henrique rapidamente. Na verdade, nem ficarei no hotel. Apenas farei o check-in e pagarei pela estadia. O alívio no rosto dela era visível, embora ainda mantivesse sua reserva. Uma hora depois, após um táxi silencioso, estavam diante de um hotel simples mas respeitável. Não era luxuoso, Henrique havia escolhido deliberadamente um lugar que não intimidasse a família, mas era limpo e seguro. Aqui está, disse ele, entregando a chave do quarto a Camila após completar o check-in. Paguei por 3 noites, caso precisem. Não pedimos isso, Camila respondeu imediatamente. Eu sei, mas está lá, se precisarem. Ele hesitou, então tirou um cartão de visita do bolso.
Meu número pessoal está anotado atrás. Se precisarem de qualquer coisa. Camila pegou o cartão após um momento de hesitação. Obrigada. De verdade. Obrigado pelo jantar, acrescentou Joaquim solenemente, estendendo a mão para Henrique em um gesto surpreendentemente adulto. Henrique apertou a mão do menino, notando os calos que não deveriam estar presentes em mãos tão jovens. Foi um prazer, Joaquim. Lívia, mais desinibida após a refeição e o chocolate, se aproximou e abraçou a perna de Henrique inesperadamente. A comida estava muito gostosa, murmurou contra o tecido de sua calça. Algo dentro de Henrique se quebrou e se recompôs naquele momento, transformado por aquele pequeno gesto de gratidão infantil. Ele se abaixou para ficar na altura da menina. Fico feliz que tenha gostado, Lívia disse com a voz embargada por uma emoção que não conseguia nomear. Enquanto se afastava, entrando em seu carro após se despedir, Henrique sabia que algo fundamental havia mudado em sua vida. E, observando pelo retrovisor aquela família entrando no hotel, carregando todas suas posses em 2 sacolas surradas, perguntou-se se voltaria a vê-los algum dia. A resposta veio mais cedo do que imaginava. Capítulo 2. Cicatrizes invisíveis. O sol entrava obliquamente pelas frestas da cortina quando Camila acordou, momentaneamente desorientada pela maciez do colchão sob seu corpo. Por um instante fugaz, pensou estar de volta à sua antiga vida, antes de tudo desmoronar. A realidade retornou rapidamente quando viu seus filhos dormindo profundamente nas camas ao lado. Permitiu-se alguns minutos para simplesmente observá-los. Joaquim dormia em posição defensiva, mesmo no sono mantendo sua postura de protetor. Lívia, por outro lado, estava esparramada como uma estrela do mar, seu rostinho sereno pela primeira vez em muitas semanas. O contraste partiu o coração de Camila. Levantou-se silenciosamente e foi até o banheiro. O espelho revelou uma imagem que ela evitava confrontar, olheiras profundas, maçãs do rosto salientes pela perda de peso, cabelos sem vida. Mas seus olhos, aqueles mesmos olhos que um dia foram descritos como capazes de iluminar uma sala inteira, ainda mantinham uma centelha de determinação. 3 dias, sussurrou para seu reflexo. 3 dias para recuperar forças e encontrar uma solução. Enquanto a água quente do chuveiro, um luxo quase esquecido, caía sobre seus ombros tensos, Camila pensou no estranho benfeitor da noite anterior. Henrique Mendonça. O nome no cartão de visita revelava sua posição como CEO de um conglomerado empresarial que ela vagamente reconheceu dos noticiários. Por que um homem como ele pararia para ajudar alguém como ela? A desconfiança ainda pairava, mas era difícil ignorar a aparente sinceridade em seus olhos, o respeito com que tratara sua família, a ausência de qualquer insinuação ou pedido em troca da ajuda. Quando saiu do banho, encontrou Lívia acordada, os olhinhos arregalados explorando o quarto como se estivesse em um palácio encantado. "Mamãe, tem uma televisão", exclamou a menina em um sussurro excitado, apontando para o aparelho na parede como se fosse um objeto mágico. "Tem sim, meu amor." Camila sorriu, sentindo o coração apertar. Como sua filha havia se acostumado tão rapidamente à privação que agora uma simples televisão parecia um milagre. Joaquim acordou logo depois, instantaneamente alerta como sempre. "Que horas são?" "Ainda é cedo", tranquilizou Camila. "Podemos descansar hoje." "Mas e o dinheiro? Preciso voltar para vender os doces." A preocupação em sua voz era pungente. "Hoje não, filho. Hoje vamos descansar e pensar no que fazer." Ela se aproximou, sentando-se na beira da cama do garoto. "Você tem feito tanto. Hoje é dia de ser apenas uma criança." O café da manhã incluído na diária foi outra pequena alegria. Pães frescos, frutas, café e chocolate quente para as crianças. Sentados à mesa do modesto restaurante do hotel, pareciam quase uma família normal em férias, não fossem as roupas gastas e o olhar vigilante de Camila. "Mãe, podemos ficar nas 3 noites que o homem pagou?" perguntou Lívia entre mordidas em uma maçã suculenta. "Veremos, querida. Talvez seja melhor economizarmos o dinheiro que ele gastou." "Como assim?" Joaquim franziu o senho. "Se conversarmos com a gerência, talvez possam nos devolver parte do dinheiro da hospedagem que não usarmos. Poderíamos usar esse dinheiro para..." "Não." A voz de Joaquim soou surpreendentemente firme. "Mãe, precisamos desse descanso. Você mais que todos nós." Camila olhou para o filho, surpreendida pela maturidade em sua voz. 12 anos, pensou. Apenas 12 anos e falando como um adulto. "Vamos ficar", concordou finalmente.
e usar esse tempo para nos recuperarmos. Depois do café, Camila sentou-se na pequena escrivaninha do quarto com um bloco de notas fornecido pelo hotel. Precisava de um plano. Nas últimas semanas, a sobrevivência diária havia consumido toda a sua energia mental, impedindo-a de pensar a longo prazo. Agora, com este breve respiro, podia finalmente organizar seus pensamentos. Seus dedos tocaram involuntariamente a pequena cicatriz na têmpora, parcialmente escondida pelos cabelos, lembrança física de seu passado, do homem que havia prometido amá-la e acabará destruindo sua vida. Roberto. O nome ainda causava um arrepio de medo. O ex-marido, pai de Joaquim e Lívia, executivo respeitado por todos, filantropo público, e um monstro de portas fechadas. Anos de abuso psicológico culminando em violência física quando ela finalmente reuniu coragem para confrontá-lo sobre suas traições. A separação havia sido apenas o começo do pesadelo. De alguma forma, Roberto conseguirá bloquear todas as suas contas bancárias, destruir sua reputação profissional e usar seus contatos para garantir que nenhuma empresa na cidade a contratasse. A batalha judicial pela custódia das crianças a deixará completamente falida, forçando-a a vender a pequena casa que herdara dos pais para pagar advogados. E então, quando finalmente conseguirá a guarda dos filhos e estava tentando reconstruir suas vidas em um pequeno apartamento alugado, veio o incêndio. Nunca foi provado que Roberto estava envolvido, mas Camila não tinha dúvidas. Perderam tudo, exceto os documentos e algumas poucas roupas que conseguiram salvar. O despejo veio em seguida, quando não conseguiu mais pagar o aluguel. Os abrigos para pessoas em situação de rua estavam sempre lotados, especialmente os que aceitavam famílias inteiras. E assim começaram os dias nas ruas, dormindo em estações abandonadas, debaixo de viadutos, lutando para manter seus filhos alimentados e seguros. O orgulho a impedira de procurar amigas. A vergonha era grande demais, o medo de Roberto encontrá-los maior ainda. Camila foi arrancada de suas reflexões pelo toque suave de Lívia em seu braço. Você tá chorando, mamãe. Camila nem havia percebido as lágrimas silenciosas que escorriam por seu rosto. Rapidamente as enxugou, forçando um sorriso. Estou bem, meu amor. Só cansada. O homem de ontem vai voltar. A pergunta inocente pegou Camila de surpresa. Não sei, querida. Provavelmente não. Ele foi legal, comentou Lívia, brincando com a ponta do lápis sobre o bloco de notas. E olhava para você igual o príncipe olha para a princesa nos filmes. Camila não pôde evitar uma risada curta. Você e sua imaginação, Lívia. Ele só estava sendo gentil. Eu gostei dele, insistiu a menina. Ele não gritava como o papai. O comentário casual atingiu Camila como um soco. Era assim que seus filhos mediam as pessoas agora, pela ausência de gritos. Vamos descansar hoje, disse, mudando de assunto. Amanhã começaremos a procurar empregos por aqui. No outro lado da cidade, em um amplo escritório no 30º andar de um edifício espelhado, Henrique encarava a tela de seu laptop sem realmente ver o que estava escrito. Sua mente continuava retornando à família que havia encontrado na noite anterior. Você está ouvindo, Henrique? A voz irritada de Paulo, seu advogado, o trouxe de volta à realidade. Desculpe, me distraí por um momento. O que estava dizendo? Paulo suspirou dramaticamente. Estava dizendo que os vendedores estão tentando renegociar a cláusula de não concorrência. Querem reduzir o período de 5 para 3 anos. Inaceitável, respondeu Henrique automaticamente. O valor que oferecemos já contempla os 5 anos. Se querem mudar os termos, teremos que revisar o preço. A reunião continuou por mais 1 hora, com discussões sobre cláusulas contratuais, cronogramas de pagamento e estratégias de integração pós-aquisição. Henrique participava mecanicamente, seu corpo presente enquanto sua mente vagava. Quando finalmente terminou, Paulo permaneceu na sala enquanto os outros executivos saíam. O que está acontecendo com você hoje? Perguntou o advogado, sua irritação temperada por genuína preocupação. Após 15 anos trabalhando juntos, eram mais amigos que colegas. Henrique hesitou. Como explicar algo que nem ele mesmo compreendia completamente? Encontrei uma família ontem, começou hesitantemente. Mãe e 2 crianças, vivendo nas ruas. Paulo inclinou a cabeça, claramente esperando mais que isso. Parei para ajudá-los. Apenas, parei. Henrique balançou a cabeça, como se ainda estivesse surpreso com suas próprias ações. Ofereci jantar, paguei algumas noites de hotel. Isso é,
Incomum vindo de você, comentou Paulo cuidadosamente. O que quer dizer? Vamos lá, Henrique. Você doa milhões para instituições de caridade todos os anos, mas sempre mantém distância. Cheques, gala diners, nomes em placas de prédios. Nunca envolvimento pessoal. Henrique absorveu o comentário em silêncio. Paulo não estava errado. Sua filantropia sempre fora calculada, estratégica, impessoal. Uma obrigação social de sua posição, não um chamado do coração. Havia algo neles, admitiu finalmente. Na mãe, especialmente. Uma dignidade, mesmo nas piores circunstâncias. E as crianças? Sua voz falhou levemente. O menino não deve ter mais que 12 anos, mas tem os olhos de alguém que já carrega o mundo nas costas. Paulo observou o amigo com interesse renovado. Em 15 anos, nunca o vira tão afetado por algo, nem mesmo durante seu amargo divórcio. O que você vai fazer agora? Nada, respondeu Henrique rapidamente. Ofereci ajuda temporária. Eles aceitaram. Fim da história. Paulo ergueu uma sobrancelha cética. É mesmo? Então por que não consegue se concentrar hoje? Porque está olhando para o telefone a cada 5 minutos, como se esperasse uma ligação. Henrique lançou um olhar irritado ao amigo. Você devia ter sido psicólogo, não advogado. E você devia ser honesto consigo mesmo, rebateu Paulo, levantando-se. Há algo mais acontecendo aqui, e você sabe disso. Depois que Paulo saiu, Henrique ficou sozinho com seus pensamentos. O advogado estava certo, claro. Havia algo mais, algo que ele não conseguia nomear, mas que o fizera acordar naquela manhã. Depois que Paulo saiu, Henrique ficou sozinho com seus pensamentos. O advogado estava certo, claro. Havia algo mais, algo que ele não conseguia nomear, mas que o fizera acordar naquela manhã com uma sensação de urgência inexplicável. A imagem de Camila não deixava sua mente, seus olhos cansados mas determinados, a maneira como protegia os filhos, como mantinha sua dignidade mesmo nas circunstâncias mais adversas. Aquela mulher carregava histórias que ele queria conhecer, feridas que intuía serem profundas. Antes que pudesse se conter, pegou o telefone e ligou para o hotel onde os havia deixado na noite anterior. Bom dia, gostaria de enviar algo para os hóspedes do quarto 412, disse, lembrando-se do número que havia reservado. Uma cesta com alguns itens básicos, roupas, produtos de higiene, talvez alguns livros para as crianças. Sim, podem cobrar em meu cartão. Depois de finalizar os detalhes com o concierge do hotel, Henrique sentiu-se estranhamente leve. Era um pequeno gesto, provavelmente insignificante diante dos problemas que aquela família enfrentava, mas era algo concreto, algo real. O resto do dia passou em uma sucessão de reuniões, ligações e decisões empresariais que antes consumiam completamente sua atenção, mas que agora pareciam estranhamente desconectadas de algo mais importante que acabará de descobrir. Camila estava ajudando Lívia a lavar os cabelos quando ouviu a batida na porta do quarto. Instantaneamente tensa, fez sinal para que Joaquim, que assistia à televisão, não abrisse. Quem é? Perguntou, aproximando-se cautelosamente da porta. Entrega para a senhora Camila Ribeiro, respondeu uma voz masculina. Ela franziu o senho. Ninguém sabia que estavam ali, exceto. Um momento, disse, secando rapidamente as mãos e ajeitando a roupa. Quando abriu a porta, encontrou um funcionário do hotel com um carrinho repleto de sacolas e caixas. Senhora Ribeiro, temos uma entrega para sua família, cortesia do senhor Mendonça. Camila ficou momentaneamente sem palavras enquanto o funcionário aguardava pacientemente. Joaquim aproximou-se, olhando com curiosidade para o carrinho. Pode deixar aqui dentro, por favor, disse finalmente, abrindo mais a porta. O funcionário trouxe o carrinho para dentro e começou a descarregar os itens sobre a cama vaga. O senhor Mendonça pediu para informar que não há nenhuma expectativa de retribuição. Apenas desejou que estes itens fossem úteis para vocês. Quando o funcionário saiu, Lívia correu do banheiro, ainda com espuma no cabelo, atraída pela comoção. O que é isso tudo, mamãe? Camila examinou as sacolas, encontrando roupas novas para todos, do tamanho correto. Notou surpresa, produtos de higiene de boa qualidade, alguns livros infantis, materiais de desenho e até mesmo um pequeno laptop básico com uma nota anexada, para auxiliar na busca por emprego. São presentes, respondeu finalmente, sua voz embargada por emoções conflitantes. Do homem de ontem? Perguntou Lívia, seus olhos brilhando com esperança infantil. Sim, do senhor Mendonça.
Henrique, corrigiu Lívia, lembrando como ele havia pedido para ser chamado. Camila observou os presentes com sentimentos misturados. Por um lado, a ajuda era bem-vinda e claramente necessária. Por outro, anos de decepções e traições haviam ensinado a desconfiar de gestos grandiosos. "O que fazemos agora, mãe?" perguntou Joaquim, sua expressão séria revelando que compartilhava algumas das preocupações dela. Camila respirou fundo. "Acho que devemos agradecer. E tentar entender por que ele está fazendo isso." Terminaram o banho de Lívia e, depois que todos experimentaram algumas das roupas novas, que serviam perfeitamente, Camila pegou o telefone do quarto com mãos ligeiramente trêmulas. O cartão de Henrique estava na mesinha de cabeceira. Discou o número pessoal anotado no verso. Ele atendeu no segundo toque. "Henrique Mendonça." "Senhor Mendonça, é Camila, do hotel." Sua voz soou mais insegura do que pretendia. "Camila." Havia algo na maneira como ele pronunciou seu nome, um misto de surpresa e satisfação, que a pegou desprevenida. "Como estão vocês?" "Estamos bem. Melhor, na verdade. Recebemos seus presentes." "São apenas alguns itens básicos", respondeu ele rapidamente. "Espero que sejam úteis." "São, e agradeço muito." "Mas..." Ela hesitou, buscando as palavras certas. "Preciso entender suas intenções. Ninguém simplesmente ajuda estranhos dessa forma sem esperar algo em troca." Houve um breve silêncio do outro lado da linha. "Entendo sua desconfiança", disse ele finalmente. "Em seu lugar, eu provavelmente sentiria o mesmo." "E então?" "A verdade. Não sei explicar completamente." Sua voz soava sincera, quase vulnerável. "Algo em sua família me tocou profundamente. Talvez eu esteja cansado de uma vida onde tudo é medido pelo retorno financeiro." Camila absorveu suas palavras, tentando detectar qualquer falsidade, qualquer manipulação ensaiada. "Se isso a faz sentir-se desconfortável", continuou ele, "compreendo perfeitamente. Não pretendo impor minha presença ou minha ajuda." "Não é isso", respondeu ela rapidamente. "É só que..." Ela hesitou novamente. "Não estou acostumada à bondade sem motivos ocultos." A frase pairou entre eles, carregada de implicações não ditas, de histórias dolorosas apenas sugeridas. "Posso entender isso", disse Henrique suavemente. "E respeitarei qualquer limite que queira estabelecer." Camila olhou para seus filhos, Lívia desenhando alegremente com os novos lápis de cor, Joaquim folheando um dos livros com interesse mal disfarçado, e tomou uma decisão impulsiva. Talvez pudéssemos agradecer pessoalmente. Um café, talvez." O breve silêncio do outro lado da linha foi seguido por uma resposta que continha um sorriso audível. "Eu adoraria." Capítulo 3. Pontes entre mundos. O café escolhido por Camila ficava a algumas quadras do hotel, despretensioso, acolhedor, o tipo de lugar onde ninguém olharia duas vezes para uma família com roupas simples. Ela havia insistido em encontrá-lo lá, recusando educadamente a oferta de Henrique de buscá-los. Pequenos passos, pensou enquanto arrumava o cabelo ainda úmido do banho. Aceitar ajuda já era difícil. Entregar-se completamente à mercê de um estranho, mesmo um aparentemente bem-intencionado, seria imprudente. "Você está bonita, mamãe", comentou Lívia, observando-a terminar de se arrumar com as novas roupas. Camila sorriu para a filha. As roupas que Henrique enviará eram de qualidade, mas discretas, nada chamativo ou excessivamente caro que a fizesse sentir-se como uma obra de caridade. Ele havia sido surpreendentemente sensível nesse aspecto. "É só um café para agradecer, certo?", perguntou Joaquim, ajustando sua própria camisa nova com uma seriedade quase cômica em alguém tão jovem. "Sim, apenas isso", confirmou Camila, perguntando-se se estava tentando convencer o filho ou a si mesma. A caminhada até o café foi quase festiva, as crianças animadas com as roupas novas, o sol de inverno fraco mas presente, o alívio de alguns dias sem a pressão imediata da sobrevivência. Camila percebeu como era diferente caminhar pelas ruas quando não se estava obviamente em situação de rua. Os olhares não desviavam mais, as pessoas não aceleravam o passo ao vê-los se aproximar. O café era exatamente como ela lembrava de seus tempos melhores, mesas de madeira escura, o aroma de grãos recém-moídos, música ambiente em volume agradável. Uma vida normal que parecia ter existido em outra encarnação. Henrique já estava lá quando chegaram, sentado em uma mesa ao fundo. Ele se levantou ao vê-los, seu rosto iluminando-se com um sorriso que Camila não pôde deixar de notar era genuinamente caloroso. "Vocês vieram", disse ele,
como se ainda não acreditasse. Prometemos, respondeu Camila, sentindo-se estranhamente tímida. As crianças o cumprimentaram com mais desenvoltura, Lívia com um abraço espontâneo que surpreendeu a todos, Joaquim com um aperto de mão solene que fez Henrique sorrir com respeito. Sentaram-se e fizeram os pedidos, chocolate quente para as crianças, café para os adultos, e uma seleção de bolos e sanduíches que fez os olhos de Lívia se arregalarem. Vocês estão confortáveis no hotel? Perguntou Henrique quando a garçonete se afastou. Sim, muito, respondeu Camila. É estranho dormir em uma cama de verdade novamente, mas no bom sentido. Henrique assentiu, seus olhos revelando uma compreensão que ia além de simples simpatia. Havia algo nele, pensou Camila, uma qualidade de atenção genuína que era rara, como se realmente ouvisse, realmente visse as pessoas à sua frente. E os presentes? Espero não ter exagerado. Foram muito úteis, respondeu ela, tentando manter um tom casual. Especialmente o laptop. Já comecei a atualizar meu currículo. Que tipo de trabalho você procura? Qualquer coisa, na verdade. Antes eu era. Ela hesitou, resistindo à vontade de olhar para trás, para uma vida que parecia cada vez mais como um sonho distante. Eu era gerente de marketing em uma editora, mas aceito qualquer trabalho agora. Marketing editorial. Os olhos de Henrique brilharam com interesse genuíno. Que coincidência! Um dos nossos negócios é justamente uma rede de livrarias e uma pequena editora. Camila sentiu uma mistura de esperança e desconfiança. Não precisa. Não estou oferecendo nada, ele a interrompeu gentilmente. Apenas notando a coincidência. Embora, se me permitir ver seu currículo quando estiver pronto, talvez possa dar algumas sugestões. O café chegou, junto com os doces, proporcionando uma pausa na conversa. Lívia mordiscou um pedaço de bolo de chocolate com expressão de pura felicidade, enquanto Joaquim observava Henrique com olhos atentos e avaliadores. E você, Joaquim? Quais são seus interesses na escola? Perguntou Henrique, notando o olhar do menino. Camila percebeu a sombra que passou pelo rosto do filho. Escola, mais uma coisa que haviam perdido nos últimos meses. Matemática e ciências, respondeu o garoto após um momento. Mas não estamos indo à escola agora. Henrique absorveu a informação sem o julgamento ou pena que Camila tanto temia ver. Entendo. Você parece ser um garoto muito inteligente. Ele é brilhante, confirmou Camila, incapaz de esconder o orgulho na voz. Sempre foi o primeiro da classe. E eu gosto de dançar balé, interveio Lívia, não querendo ficar de fora da conversa. Mas agora não dá mais. O coração de Camila apertou. As aulas de balé haviam sido o grande sonho de Lívia, interrompido abruptamente como tantas outras coisas. Balé exige muita disciplina, comentou Henrique com seriedade, tratando o interesse da menina com o mesmo respeito que dera ao de Joaquim. Você deve ser muito dedicada. Lívia assentiu solenemente, claramente encantada por ser levada a sério. A conversa fluiu surpreendentemente fácil depois disso. Henrique tinha um talento para fazer perguntas que demonstravam interesse genuíno sem invadir territórios dolorosos. Camila percebeu-se relaxando gradualmente, permitindo-se desfrutar o momento sem analisar cada palavra ou gesto em busca de ameaças ocultas. E você? Perguntou finalmente, percebendo que a conversa havia girado principalmente em torno dela e das crianças. Além de dirigir empresas e resgatar famílias em estações de trem, o que Henrique Mendonça faz? Ele sorriu com a pergunta, um sorriso que pareceu iluminar não apenas seu rosto, mas algo dentro dele. Trabalho demais, provavelmente admitiu. Construí um conglomerado ao longo dos anos, começando com uma pequena empresa de tecnologia que herdei de meu pai e expandindo para diferentes setores. Parece impressionante. É apenas trabalho, respondeu ele, com uma humildade que pareceu genuína. Ultimamente, tenho me perguntado se dediquei tempo demais a construir um império e tempo insuficiente a outras coisas. Que outras coisas? Perguntou Lívia inocentemente, com a curiosidade direta das crianças. Henrique olhou para a menina com uma expressão suave. Coisas como família, amizades reais, fazer diferença na vida das pessoas. Você não tem filhos, continuou Lívia, ignorando o olhar de advertência da mãe sobre perguntas pessoais. Não, respondeu ele simplesmente. Nunca aconteceu. Camila notou algo em sua voz, não exatamente arrependimento, mas uma constatação de oportunidades perdidas, de escolhas feitas em um caminho que agora parecia incompleto. Você é casado? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la,
e Camila imediatamente sentiu o rosto esquentar. Fui, por alguns anos, respondeu ele sem hesitação. Estou divorciado há 5 anos. Um silêncio confortável se estabeleceu enquanto terminavam seus cafés. Lívia desenhou no guardanapo com um lápis que Camila nem havia percebido. Um silêncio confortável se estabeleceu enquanto terminavam seus cafés. Lívia desenhou no guardanapo com um lápis que Camila nem havia percebido que a menina trouxera. Joaquim observava as pessoas no café, seu olhar analítico e curioso. Era um momento de normalidade quase perfeita. Posso perguntar, começou Henrique cuidadosamente, como vocês acabaram nessa situação? A pergunta pairou no ar por um momento. Camila observou seus filhos, considerando o quanto revelar diante deles. Eles já haviam vivido tudo aquilo, claro, mas falar abertamente sobre o trauma era diferente. É uma longa história, respondeu finalmente. E não muito adequada para ouvidos infantis, embora eles tenham vivido cada capítulo. Henrique captou o significado implícito imediatamente. Entendo. Talvez em outra ocasião. Camila assentiu, grata pela sensibilidade. Resumindo muito, perdi meu emprego, depois nossa casa, e uma série de circunstâncias nos trouxe até aqui. Pessoas que preferiria evitar, o que limita minhas opções. O rosto de Henrique permaneceu neutro, mas algo em seus olhos endureceu momentaneamente, uma compreensão do não dito, das ameaças implícitas naquelas palavras cuidadosamente escolhidas. Você tem planos agora? Perguntou ele. Procurar trabalho, economizar para um depósito de aluguel, recomeçar, respondeu ela com uma determinação que parecia ter um leve tremor. Um passo de cada vez. Se me permitir, disse Henrique, escolhendo cada palavra com cuidado, gostaria de ajudar nesse processo, sem interferir em suas decisões ou impor condições. Camila estudou seu rosto, procurando sinais de falsidade ou intenções ocultas. Encontrou apenas sinceridade e algo mais, um desejo quase desesperado de fazer algo significativo, de conectar-se. Por quê? Perguntou mais uma vez, precisando entender. Por que se importa tanto com estranhos? Henrique olhou para as crianças, depois de volta para ela, seus olhos revelando uma honestidade vulnerável. Talvez eu esteja sendo egoísta, admitiu. Talvez ajudar vocês me faça sentir que minha vida tem algum propósito, além de acumular dinheiro e poder. A franqueza da resposta a pegou desprevenida. Não era a justificativa nobre que esperava, mas tinha o mérito da honestidade. Pelo menos você é sincero, comentou com um meio sorriso relutante. E também, acrescentou ele mais baixo, para que apenas ela ouvisse, há algo em você, Camila. Uma força que me fascina. Uma dignidade que permanece intacta apesar de tudo. O comentário a fez corar, desacostumada a elogios, especialmente aqueles que viam além da superfície. Por um momento fugaz, lembrou-se de como era ser vista, realmente vista por alguém. Vamos um passo de cada vez, disse finalmente. Sua ajuda é bem-vinda, mas preciso manter controle sobre nossas vidas. Absolutamente, concordou ele imediatamente. Você dita os termos. Ao saírem do café, a tarde já avançava. Henrique ofereceu uma carona de volta ao hotel, que Camila aceitou após uma breve hesitação. O carro, um Mercedes discreto mas obviamente caro, causou exclamações de admiração das crianças. Eu nunca andei num carro tão legal, declarou Lívia, correndo os dedos pelo couro macio do banco traseiro. No breve trajeto até o hotel, Henrique sugeriu. Se você concordar, posso marcar algumas entrevistas de emprego através de contatos meus. Apenas abrir portas, o resto dependeria totalmente de suas qualificações. Camila refletiu por um momento. Seria muito bem-vindo. Obrigada. Ao se despedirem na entrada do hotel, Henrique hesitou por um instante, como se quisesse dizer algo mais. Por fim, apenas sorriu e disse, vamos nos falando então. E qualquer coisa que precisarem. Obrigada, disse Camila. Por tudo. Enquanto observava o carro se afastar, Camila sentiu uma estranha mistura de esperança e apreensão. Estava abrindo uma porta que havia mantido firmemente fechada desde que sua vida desmoronara, a porta da confiança. Seria diferente desta vez? Ou estava caminhando para outra decepção devastadora? O tempo diria. Por enquanto, tinha 2 filhos esperançosos ao seu lado, pela primeira vez em muito tempo, um vislumbre de um futuro melhor. Capítulo 4. Confiança e recomeços. A semana que se seguiu ao encontro no café foi de transformações sutis mas significativas para Camila e as crianças. O hotel, inicialmente um luxo temporário,
tornou-se uma base a partir da qual podiam reconstruir suas vidas passo a passo. Henrique manteve sua palavra, ajudou sem sufocar, ofereceu sem impor. Através de seus contatos, Camila conseguiu 3 entrevistas de emprego, todas em posições que se alinhavam com sua experiência anterior. "Não entendo por que você está fazendo tudo isso", comentou certa tarde, enquanto conversavam por telefone sobre os detalhes de uma das entrevistas. "Já tentei explicar", respondeu ele. "Talvez um dia você acredite." O primeiro emprego que conseguiu não era em marketing editorial, mas como assistente administrativa em uma pequena empresa de design. O salário era modesto, mas suficiente para começar a economizar para um depósito de aluguel. Mais importante, era um trabalho com horários flexíveis que permitiriam a ela equilibrar suas responsabilidades como mãe solo. Conseguiu o emprego, anunciou animadamente para Henrique, na primeira ligação que ela mesma iniciou. "Começo na segunda-feira." "Isso é maravilhoso, Camila." A alegria na voz dele era palpável. "Sabia que você conseguiria." A questão da escola para as crianças veio em seguida. Henrique, sempre sensível aos limites estabelecidos por Camila, sugeriu algumas opções sem pressionar. "Conheço uma escola municipal excelente perto do seu novo trabalho", disse ele. "Se quiser, posso ajudar com a documentação para transferência. Joaquim e Lívia não precisam perder mais tempo de estudo." O nó de preocupação que Camila carregava permanentemente começou a afrouxar lentamente. Passo a passo, tijolo por tijolo, estavam reconstruindo uma vida normal. E em cada etapa, Henrique estava presente, não como um salvador que exigia gratidão ou controle, mas como um parceiro respeitoso que compreendia o valor da independência dela. Uma tarde, enquanto as crianças faziam os testes de nivelamento na nova escola, Camila e Henrique sentaram-se em um banco no parque adjacente. O outono pintava as árvores em tons dourados e vermelhos, uma beleza que Camila havia esquecido como apreciar durante os meses de luta pela sobrevivência básica. "Você nunca me contou sua história", comentou Henrique suavemente. "Como chegou àquela estação naquela noite?" Camila respirou fundo, sentindo que finalmente estava pronta para compartilhar, não por obrigação, mas porque queria que ele entendesse. "Eu era casada com Roberto Vieira", começou, observando o reconhecimento imediato no rosto de Henrique. Roberto era um nome conhecido nos círculos empresariais da cidade. Por fora, éramos o casal perfeito. Ele, o executivo bem-sucedido, eu, a esposa dedicada e profissional competente. Tínhamos 2 filhos maravilhosos, uma casa bonita. Sua voz falhou brevemente antes de retomar. Mas dentro de casa, era diferente. Roberto sempre foi controlador, mas com o tempo, isso se transformou em algo mais sombrio. Críticas constantes, isolamento gradual de amigos e família, controle financeiro. Ela tocou inconscientemente a pequena cicatriz na têmpora. Eventualmente, violência física quando o controle psicológico não era suficiente. Henrique manteve-se em silêncio, apenas sua mandíbula tensa revelando suas emoções. Quando finalmente reuni coragem para sair, ele usou todo o seu poder e influência para me destruir. Bloqueou minhas contas bancárias, utilizou contatos para garantir que nenhuma empresa me contratasse, lutou pela custódia das crianças com advogados caros que eu não podia pagar. Camila relatou então o incêndio suspeito, a perda de tudo, os meses vivendo em abrigos superlotados e eventualmente nas ruas. Com cada palavra, sentia um peso sendo removido, a vergonha injustificada que carregara, como se sua situação fosse resultado de fraqueza e não de injustiça. "Ele ainda representa uma ameaça?" perguntou Henrique quando ela terminou, sua voz controlada, mas com uma intensidade que Camila nunca havia notado antes. "Não sei", admitiu. "Não o vejo há meses. Mas tenho medo de que, se souber onde estamos, se descobrir que estamos reconstruindo nossas vidas." "Ele não vai tocar em vocês", declarou Henrique com uma certeza absoluta que não admitia questionamento. "Não enquanto eu puder fazer algo a respeito." O fervor protetor em sua voz tocou Camila profundamente. Não era a promessa vazia de um cavaleiro em armadura brilhante, mas o compromisso sólido de alguém que compreendia o mundo real e suas complicações. "Obrigada por ouvir", disse ela simplesmente. "E por não julgar." "Julgar o quê?" "Sua coragem. Sua força." Henrique balançou a cabeça. "Você fez mais com menos recursos do que a maioria das pessoas que conheço faria com todos os privilégios do mundo." Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, preenchido apenas pelo som distante das crianças brincando no pátio da escola. Era estranho, pensou Camila,
Como alguém que conhecia há tão pouco tempo havia se tornando tão importante, tão rapidamente. Henrique, começou hesitantemente. O que estamos fazendo exatamente? Ele a olhou com uma intensidade que fez seu coração acelerar. O que você quer que estejamos fazendo, Camila? A pergunta pairou entre eles, carregada de possibilidades não exploradas. Não sei, admitiu honestamente. Tudo está acontecendo tão rápido. Há algumas semanas, eu não sabia como alimentaria meus filhos no dia seguinte. Agora tenho um emprego, eles estão voltando para a escola, estamos prestes a alugar um apartamento. E isso te assusta, completou ele, não como pergunta, mas como compreensão. Sim, a queda dói mais quando você começa a acreditar que pode voar novamente. Henrique estendeu a mão, tocando a dela levemente, o primeiro contato físico intencional entre eles. Entendo seu medo, mas estou aqui, não para te impedir de cair, mas para lembrar que você sempre teve asas próprias. Camila sentiu lágrimas inesperadas nos olhos com a metáfora. Era exatamente o que precisava ouvir, não promessas de salvação, mas reconhecimento de sua própria força. Antes que pudesse responder, as crianças saíram correndo do prédio escolar, seus rostos animados contando a história antes mesmo que falassem. Mãe, passei para o 6º ano, exclamou Joaquim, seu rosto iluminando-se de uma forma que Camila não via há tempos. A professora disse que meu teste de matemática foi impressionante. E eu vou para o 2º ano, acrescentou Lívia. E tem aulas de balé na escola. Henrique observou a cena com um sorriso contido, a alegria das crianças, o orgulho no rosto de Camila. Pequenas vitórias que para qualquer outra família seriam cotidianas, mas que para eles representavam um universo de possibilidades reabertas. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Camila fitou o teto do novo apartamento que haviam alugado, pequeno, simples, mas um lar verdadeiro, o primeiro em muitos meses. O depósito havia sido pago com suas economias do novo trabalho, e Henrique havia ajudado com os custos iniciais na forma de um empréstimo que Camila insistira em documentar formalmente, com plano de pagamento que preservasse sua dignidade. O telefone vibrou com uma mensagem. Apenas checando se está tudo bem no primeiro dia no novo lar, escreveu Henrique. Camila sorriu para a tela. Tudo perfeito. As crianças estão nas nuvens com seus próprios quartos, mesmo que minúsculos. O tamanho não importa. É um lar construído com amor. Camila hesitou antes de escrever. Você gostaria de jantar conosco amanhã? Nada elaborado, mas as crianças gostariam de te mostrar o apartamento. Seria uma honra, respondeu ele imediatamente. Enquanto adormecia, Camila refletiu sobre como a vida podia mudar em um instante, às vezes para pior, como descobrira da maneira mais dura. Mas também, aparentemente, para melhor. O medo ainda estava lá, aquela voz interior que questionava se merecia a felicidade, se duraria, se era seguro confiar. Mas pela primeira vez em muito tempo, essa voz não dominava. Havia outra mais forte crescendo, a voz da esperança. O jantar no pequeno apartamento foi mais significativo que qualquer refeição em restaurante elegante poderia ter sido. Henrique chegou pontualmente às 7, trazendo sobremesa de uma confeitaria local e um pequeno presente para cada criança, livros de ciências para Joaquim e um kit de desenho para Lívia. Não precisava trazer nada, protestou Camila ao abrir a porta. Não pude resistir, admitiu ele com um sorriso desarmante. O apartamento era modesto, 2 quartos pequenos para as crianças, uma sala combinada com cozinha americana e um sofá-cama na sala onde Camila dormia. Mas estava impecavelmente limpo e decorado com pequenos toques pessoais, desenhos de Lívia nas paredes, as poucas fotografias que haviam sobrevivido ao incêndio em porta-retratos simples, um vaso com flores silvestres que Joaquim colhera no parque próximo. Inscreva-se no nosso canal para continuar a ver essa história emocionante.